queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio região, você está convidado a estar conosco presencialmente em nossa sede, em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal. Todos domingos ali às 8h30 da manhã. Você é o nosso convidado a estar ali conosco. Essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. E estamos nesse trimestre, esses primeiros 3 meses aí de 2026, que se inicia, já começando a estudar sobre a Santíssima Trindade. O Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Então, já na capa da nossa revista, nós precisamos entendermos que as 3 pessoas são eternas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós sabemos que o homem, ele é eterno porque ele é a partir do momento que ele foi criado. A partir do momento que você foi criado, em algum momento significa que você não é eterno. Então o homem, ele não é eterno. Deus sim é de eternidade, mas o homem, ele é eterno a partir do momento que foi criado. Então é importante nós entendermos. Assim como os anjos também não são eternos, porque em algum momento eles foram criados. Agora, o Pai sim é eterno, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós vamos estudar esse trimestre sobre a Trindade e combater as heresias, principalmente esse ramo dessas 3 heresias, que são, vamos se dizer aí, as mais famosas, né? Que é o unicismo, o unitarismo e também o triteísmo. Essas 3 heresias são as mais que têm prejudicado aí, tentado prejudicar a Trindade, não reconhecendo essas 3 pessoas. Enquanto o triteísmo vai conhecer, o triteísmo vai trazer o seu argumento, né, de que são 3 deuses. O unicismo não vai reconhecer a Trindade, as 3 pessoas, e o unitarismo vai reconhecer que somente o Pai é Deus. Então, não tem base na palavra do Senhor, porque é o Deus Pai, é o Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são deuses, mas é um Deus só. É o único Senhor, a qual nós cremos, a qual os judeus eram monoteístas, a qual cremos em um único Deus, mas revelado em 3 pessoas. Nós já estivemos aqui uma lição introdutória, é somente a introdução, que nós trabalhamos o mistério da Trindade, essa revelação, distinção e a unidade. Jesus é igual com o Pai e semelhante aos homens. Por que ele é semelhante aos homens? Porque ele se humanizou. Depois nós já tivemos a lição 2, a qual nós trabalhamos sobre o Deus Pai. E a lição 3 hoje, o Pai enviou o Filho. Então, a lição 4, a paternidade divina. Então, nós vamos ter lição introdutória. Depois, 3 lições que vai falar especificamente sobre o Deus Pai. Depois, nós vamos ter a lição 5, 6 e 7, que vai falar sobre o Deus Filho, o Filho como verbo de Deus, porque é importante nós entendermos isso, tá? Vamos falar. E a obra do Filho. Lição 6, né? Fala sobre o Filho, o verbo de Deus. Por quê? Porque na Bíblia, a testemunha de Jeová, qual que é a Bíblia deles? É a tradição Novo Mundo. Eu tenho aqui. E eu vou mostrar para vocês o que eles falam quando chega sobre o verbo de Deus lá em João
capítulo 1. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. A palavra era um Deus, aí está com D minúsculo. Não sei se você consegue ver aí, né? Está com D minúsculo. Está com D minúsculo. Isso é uma profanação. Porque que é a doutrina dos ários, né? Do presbítero de igreja, que era ário, ele mostra nos seus argumentos que Jesus é uma criatura. Ele foi gerado por Deus, criado por Deus, não gerado, mas criado por Deus em algum momento. Até honra, mas não honra como filho de Deus. Depois nós vamos ter 3 lições que vai falar sobre especificamente o Espírito Santo, a lição 8, 9 e 10. O Deus Espírito Santo, o Espírito Santo regenerador e o Espírito Santo capacitador. Depois nós vamos ter a lição 11, o Pai e o Espírito Santo, né? Depois a lição 12, o Filho e o Espírito Santo. E depois a lição 13, esse último bloco, vamos trabalhar sobre a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Então nós vamos ter uma lição introdutória, que nós já tivemos. Depois um bloco de 3 lições específicas sobre o Pai. Depois 3 lições específicas sobre o Filho. Depois 3 lições nesse outro bloco específicas sobre o Espírito Santo. E depois o penúltimo bloco, nós vamos ter um relacionamento do Pai com o Espírito Santo. Depois o Filho e o Espírito Santo. E depois o último bloco vai ser a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Então nós vamos ver algo muito relevante para nós entendermos. E a lição de hoje, nós já aprendemos a lição 2 sobre o Deus Pai, né? O Deus Pai, nós aprendemos sobre a identidade, a revelação e a pessoa de Deus. E nós trabalhamos algo que nos chamou muita atenção sobre os atributos, que são atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. E esses atributos a Trindade tem, o Pai tem, o Filho tem, e o Espírito Santo tem esses atributos. Só eles têm. Falamos sobre os nomes, né, que revela o Pai, Elohim, né, Elohim, inclusive Elohim, que lá em Gênesis capítulo 1 é plural, Elohim é no plural. No princípio criou Deus ali, é Elohim, plural, criou é singular. Então, são 3, mas o bara ali, criou, o bara é singular. Então, não tem como nós desfazermos da Trindade. Adonai, né, é o Shaddai, e Kyrios, né, que é Senhor, mostra a autoridade do Senhor, e YHWH, que é eu sou o que sou. Lição 3, o Pai enviou o Filho. Nós vamos ter a nossa leitura em classe baseada em João capítulo 3, 16 a 7, 1 João 4, do 9 e o 10, Gálatas 4, do 4 ao 6. Aqui, nessa lição, nós vamos ver o Pai enviou o Filho. Isso está baseado lá em João, que é o texto áureo da Bíblia. João, capítulo 3, versículo 16. E algo ali importante para nós entendermos, queridos, em João, capítulo 3, versículo 16, porque ali nós vemos algo do passado, presente e futuro. Porque inicia-se dizendo assim, porque Deus amou o mundo. Perceba que mundo ali, existe 4 correntes, vertentes para mundo. E uma delas é mundo humanidade. Porque em algum momento o Senhor, usando o apóstolo João, falou, não ameis o mundo. Em 1 João capítulo 8. Ali está falando do sistema do mundo. Só que em João 3,16 fala do mundo humanidade. Deus pediu para que não amasse o sistema do mundo, mas amar pessoas. Ele amou, porque ele mostrou o seu amor pelas pessoas. Ali nós vemos uma prerrogativa do passado, presente e futuro, porque fala que Deus amou. Amou é uma prerrogativa do passado. Amou o mundo de
tal maneira que não se explica no dicionário, não tem um dicionário que explica o tamanho desse amor. Esse amor não pode ser medido pela mente ou pela razão humana, porque fala tal maneira. Não tem dicionário que explica o tal. Que deu o seu filho unigênito. Essa palavra unigênito significa o único da mesma característica. O único, quer dizer, o único, gênesis vem de genética. O único que é da mesma característica divina. Então, quando Deus quis enviar a terra, ele não enviou anjos, porque anjos não é da única característica divina. Não é da mesma característica divina. Mas Jesus sim, o unigênito. Só que, quando Jesus ressuscitou, isso nós vamos ver lá em Romanos capítulo 8, Jesus, ele se transformou em o primogênito. Ele se transformou em o primogênito. Jesus é o primogênito, né? Isso está lá em Romanos. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Romanos capítulo 8. Capítulo 8. Aqui, ó. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes o conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho, a fim de que seja ele o primogênito entre os irmãos. Veja só, queridos. Aqui está ferindo a pessoa de Cristo e também a nossa pessoa. Porque se Jesus é o primogênito, nós somos irmãos do Senhor Jesus. Ele é o nosso primeiro irmão. Jesus é da mesma característica divina. Agora nós somos adotados por Deus. Paulo menciona muito isso lá em Gálatas e também em Romanos capítulo 8. E em Efésios também nos diz que nós somos adotados. Nós somos filhos de adoção. Adoção. E no Império Romano, na lei romana, eles entenderiam muito bem quando se falasse sobre adoção. Por quê? Porque quando você se adotava uma pessoa, perdia todos os direitos da família anterior, e quando a pessoa era adotada, ela fazia parte daquela família e tinha os mesmos direitos que a família atual tinha e recebia herança e todos os benefícios que a mesma família tinha. Assim nós fomos adotados por Deus. Por nós sermos adotados por Deus, somos irmãos do Jesus. Por que não dizer irmãos dos judeus também? Todas nossa família somos irmãos de Jesus e recebemos os mesmos benefícios da salvação que era também destinado aos judeus. Todos sois um em Cristo Jesus. Gálatas nos fala isso, né, no capítulo 3. Nisso não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea. Todos sois um em Cristo Jesus. Independente se ele é judeu, né? Independente se ele é grego, se é mulher, se é homem, se é escravo, se é livre. Todos sois um em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós somos adotados e fazemos parte dessa família. Então ali nós vemos a prerrogativa do passado, porque Deus amou, para que todo aquele que nele crê, presente, a prerrogativa do presente, não pereça, mas tenha vida eterna, futuro. Então nós vemos passado, presente e futuro em João 3,16. Mas existe ali uma condição. Aqui, os calvinistas precisam entender, aqueles que têm a linha da predestinação precisam entender que aqui existe uma condição para a salvação. Perceba que quando Deus amou, ele amou o mundo. Ele não escolheu pessoas, cor, raça, não. Africano, Europa, Ásia, não. Ele amou a todos. Só que para a salvação é uma condição.
O amor de Deus, ele é incondicional, João 3,16. O amor de Deus sobre as pessoas. O que é o amor incondicional? Que ele não dá condições. Agora, para a salvação, tem uma condição. A salvação, ela é condicional. Então, esse amor de Deus é chamado no grego agapão ou ágape, porque existe o eros, né? Existe o amor relacionamento sexual, o filhos, né? Pai para filho, estor, né? Amor fraternal. E existe faz divisão é os gregos. Os judeus pegam o amor como a totalidade. Na totalidade. Não faz essa separação que nós fazemos. O amor, para ele, já é a totalidade, já é o todo ser. Né? É o ser integral. Né? Assim como tem a palavra nepreste de alma ali, que vem também da palavra cardia, coração. Então o tópico vai falar sobre o envio do Filho e o amor do Pai. Esse amor que nós chamamos de amor incondicional, no dicionário Vini, né, fala isso. Nós éramos indignos, nós não tinha, nós éramos rebelde, né? Mas ele nos trouxe a salvação enviando o seu filho, o de melhor que ele teve. Tem pessoas que falam, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio, né? O melhor de Deus já veio. Pastor Marcos, ali de Caiuá, Pastor Marcos, nosso pastor da congregação ali em Caiuá, ele sempre fala isso, que as pessoas sempre falam, o melhor de Deus está por vir, mas o melhor não está por vir, o melhor já veio. Deus enviou o seu único filho para morrer pela humanidade. É o seu ato gracioso, incondicional e sacrificial. Agora, condicionado para a minha salvação. Agora, o amor é incondicional. Ponto 2, é bom trabalhar nos professores. Trabalhe aí que a iniciativa partiu de Deus. Significa que a salvação não é mérito humano. Não foi o homem que tomou a decisão de querer a salvação ou de querer salvar. Mas isso foi uma iniciativa divina. Foi iniciativa de Deus. Ele tomou a iniciativa de enviar o Salvador. Né? E isso já estava no plano de Deus, no plano original, antes da queda. Pedro fala isso. Nos predestinou para ser filho de Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já sabia que Adão então ia pecar e já tinha preparado o cordeiro imolado lá no coração dele, agora literalmente lá na cruz. Então, já era um projeto, um plano do Pai. Então é o Pai planejando. Professora, ensina isso. É o Pai planejando, primeiro ponto. É o Pai planejando, o Filho executando, porque foi ele que morreu na cruz, e o Espírito Santo mantendo ali, conservando, trabalhando na salvação do homem. O envio do Filho e a Trindade, unigênito para que por ele vivamos. Essa doação não implica hierarquia da Trindade. Não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. A distinção observada é funcional, tá bom? Então, o professor enfatiza isso, que a Trindade, ele é iguais em essência, poder e glória e majestade. Nós vamos ter 3 meses, gente, para estudar. Então, não precisa pressa, não precisa loucura. Pega a declaração de fé, pega o manual também do comentarista, né, o livro de apoio, enciclopédias, livro. Vai ter 3 meses para estudar. Não precisa fazer loucura, falar o que você não sabe, ou achar que sabe demais. Orgulho. Não, nós precisamos ser humildes. Nós não sabemos tudo, nós não sabemos nada. Estamos cada dia aprendendo. Inclusive, essa Trindade, a revelação é progressiva. Ela é revelada mais explicitamente, não ainda completamente, mais explicitamente no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos algo implícito. Né? Nós temos lá em Isaías 6. Ali é falado santo, santo, santo. Alguns podem falar, não, mas é porque é um elogio ao Pai, né? É uma forma da completude. Não, não tem nada a ver com Trindade. Tem sim, é santo Pai, santo Filho, santo Espírito Santo. Porque no mesmo texto de Isaías 6 fala, quem enviarei, quem há de ir por nós? Então aí fala da Trindade. Então, a diferença está na função. O Filho é enviado para realizar a redenção, né?
Veja que há uma harmonia com a Trindade, o envio do Filho, portanto, a expressão do amor de Deus, é o amor de Deus e o envio do Filho, e o Espírito Santo trabalhando, iluminando as pessoas para a salvação. Tópico 2 vai trabalhar o que, gente? Vai trabalhar o Filho e a plenitude dos tempos. O que significa essa palavra plenitude dos tempos? Plenitude dos tempos significa no tempo certo, no tempo exato, no momento oportuno, Deus, preparação histórica e religiosa. Sabe o que isso significa? Que Deus preparou o cenário, Deus preparou o ambiente para a vinda do Salvador. Não foi de qualquer maneira, não foi de qualquer jeito. E como que foi essa preparação? Primeiro, Deus precisaria preparar um povo, né? Que povo é esse? A nação de Israel, né? Os judeus. A salvação vem dos judeus, Jesus sendo judeu. Preparou transportes. Quem foi que trabalhou muito? Foi Roma, na construção de transportes, locomotivas, né? Preparou também a língua. Qual é a língua que precisava? É a língua grega que precisava. E houve-se a Septuaginta, né? Ou Septuaginta, os 72 tradutores que traduziu do hebraico para o grego, a tradução do Novo Testamento em grego. Então, precisava de tudo isso. E isso veio dos povos gregos, né? Através de Alexandre ali. Preparou também estrada, precisava as estradas. Como que a palavra ia ser levada se não tivesse as estradas para levar a palavra? Então, Roma trabalhou muito, né? Precisava também de um governo, né? De um governo. Essa expectativa messiânica. Porque sabemos que alguns judeus esperavam que a vinda de um Messias libertador político, mas o que veio foi o Messias. Então precisou preparar muitas coisas. Preparou uma Virgem Maria, né? Perceba que o Espírito Santo, lá em Mateus 1,18, o Espírito Santo, né, vai trabalhando para gerar Jesus no ventre de Maria. Veja que lá em Mateus 1,18, o anjo visita José. Por que o anjo visita José? E lá em Lucas 1, 26, 27, o anjo visita Maria. É bom entender isso aqui. Isso aqui é matéria de teologia, mas eu vou passar para vocês. Por quê? Porque o Mateus escreveu para os judeus. Os judeus não iam reconhecer um anjo falando com uma mulher. Então o anjo vai visitar José. Só que lá em Lucas, o anjo vai visitar Maria. Porque Lucas escreveu para os gentios. Então não tem problema de o anjo visitar uma mulher. Então para eles não tinha isso. Então Deus escreve tudo certinho, querido. Né? Deus escreve tudo certinho. E nascido sobre a lei, ponto 2. O que significa nascido sobre a lei, professor? Enfatize para os seus alunos. Nascido sobre a lei significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei. Eu fico vendo alguns movimentos, algumas pessoas, nas suas emoções, eles falam que Jesus quebra protocolo, Jesus quebra... Não, Jesus não quebra nada, querido. Jesus, ele veio cumprir todas as exigências da lei, mas acho que ele não quebrou nenhum princípio. Eu poderia aqui usar um exemplo de Jesus cumprindo na Bíblia, né? Eu poderia mostrar para vocês aqui, mas o tempo é curto, mas eu poderia mostrar para vocês na Bíblia Jesus cumprindo todas as exigências da lei. Primeiro, eu vou mostrar algumas coisas somente aqui. Primeiro, Jesus foi apresentado. Veja, a apresentação estava na lei. Segundo ponto, Jesus foi circuncidado. Estava na lei que todo macho deveria ser circuncidado. Terceiro, Jesus participava das festas. Né? Os seus pais levando ele à festa, onde se perderam dele ali. Né? Deixaram Jesus para trás ali. Terceiro, quarto, Jesus ia na sinagoga. Veja que Jesus ia na sinagoga ensinar a palavra. Isso já é um costume judaico, da lei judaica. E também decorar a Torá, meio com 12 anos, meio dos doutores ali. Com 12 anos, o homem, a mulher com 13. Né? Tem um bar mitzvah ali que todo judeu, né, tem, o feminino também,
ele já decorou a lei, os profetas, né, e os salmos, já conhece a Torá, já decorou toda a Torá. Isso aqui é o que? É da lei, né? Todo judeu, desde cedo, já são ensinados na lei, na palavra. Infelizmente, hoje, muitos pais, para viver sossegado, para viver tranquilo, jogam o celular na mão do filho, terceirizam, ensinam para a igreja, a qual a igreja não tem dever e obrigação de ensinar filho de ninguém. A igreja somente complementa o ensino. E nós temos crianças hoje que não decoram nem o Salmo 23. Nós temos crianças hoje que não decoram nem o Salmo, nem João 3,16, porque é bitolado nessa dependência digital. Os pais não colocam para ler a Bíblia, como diz Deuteronômio 6, ensina no caminho, deitado, porque os próprios pais não comem a palavra, estão no celular também. É o pai com o celular na mão, a mãe com o celular na mão e o filho com o celular na mão. E a Bíblia, ela vai ficando de lado. Ela vai ficando esquecida. E como que nós vamos querer aprender da palavra do Senhor? Então aprendemos como judeus, que desde cedo, eles aprendem a lei, a palavra do Senhor, o ensino da palavra do Senhor. Ponto 3, adoção de filhos. O espírito da adoção habita no salvos, clamarem Abba, Pai. Abba, Pai, essa expressão é em aramaico. Abba quer dizer intimidade. Ô, meu paizinho querido. Abba. Ou seja, isso é o reconhecimento. O Abba, Jesus também reconheceu isso com o Pai. Papai, quer dizer papai, né? É uma comunicação de intimidade entre um pai e um filho. E essa adoção é intimamente aplicada também pelo Espírito Santo. Romanos 8, 15, 16. Demonstrando a atuação inseparável da Trindade na salvação. E aí nós vamos ter o tópico 3, a Trindade no plano de salvação. Primeiro ponto, a vontade do Pai realizada pelo Filho. Veja, a vontade do Pai realizada pelo Filho. Jesus, ele diz lá em João 6,38, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, Jesus falou, mas a vontade daquele que me enviou. Veja que não existe desarmonia, queridos, entre a Trindade. Em uma empresa, como eu trabalho, se tiver 3 chefes, cada um tem uma maneira de pensar. Um fala uma coisa, outro fala outra. Cada um pensa diferente. Mas na Trindade não. Os 3 pensam a mesma coisa. É a vontade do Pai de enviar o Filho e o Filho ir para cumprir a vontade do Pai. Né? A salvação. E ele obedeceu a morte de cruz. Filipenses 2,8. E aí, ponto 2, mediação exclusiva do Filho. Eu devo reconhecer o Pai e eu devo também reconhecer. Então, essas heresias diário, né, esse arianismo, eles reconhecem o Pai, só que não reconhecem o Filho. E quando o apóstolo João fala isso lá em 1 João capítulo 2, nós vamos ver aqui, que eu devo reconhecer o Pai e eu devo reconhecer também o Filho. Né? 1 João 2, aqui, ó, 21, não escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ponto de interrogação. Este é o anticristo que nega o Pai e também o Filho. 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, eu tenho que aceitar o Pai, mas eu tenho que aceitar o Filho. E essas religiões heterológicas não aceitam o Filho, aceitam somente o Pai. É o anticristo. Não estou falando o anticristo vai se manifestar na tribulação, mas é anticristo, quer dizer, contra Cristo. A palavra anti quer dizer contra Cristo, não é a favor de Cristo. E aí nós vemos que essa mediação veio de Jesus, queridos. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e homem, Jesus Cristo, homem. Porque Moisés foi o mediador entre homens e Deus. Moisés não pode mediar entre Deus e os homens, somente Jesus. É revelação profunda aqui. Moisés mediou os homens a Deus. Mas Jesus mediou entre Deus e os homens, tá? Por ele ser homem, né? Moisés não pode mediar entre Deus e os homens, somente Jesus. Atos 4,12, a salvação é só em Cristo. Ponto 3, aplicação pelo Espírito Santo, é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Veja que o Espírito Santo, ele convence, ele não converte, ele persuade para convencer a pessoa a ser sensível ao Espírito Santo e reconhecer
esse senhorio de Cristo. Então, foi enviando o seu Filho no tempo certo para redimir os pecadores, e o Filho obedeceu, realizou a obra da redenção, e o Espírito Santo aplica a salvação ao coração dos crentes. Então, nós aprendemos aqui, queridos, sobre o envio do Pai e a participação do Filho e também do Espírito Santo. Então, o envio do Pai, houve a participação do Filho e também do Espírito Santo. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhe, vamos chegar a 1000 inscritos que eu quero fazer uma live ao vivo aqui com vocês. Eu vejo pessoas que escrevem tantas coisas, mas se inscreva em nosso canal, nos ajude, em nome de Jesus.